agradecer imensamente a Sara Urrea por ter aceito o convite de participar com a gente no GPMs Convida no mês de setembro. Vocês sabem que eu não costumo fazer uma apresentação proforme, nem ler currículo, eu não acho que isso seja necessariamente importante, pelo menos não nessa modalidade, nesse lugar aqui que a gente se propõe a fazer a discussão, mas só queria dizer do afeto e do respeito e da admiração que eu tenho pela Sara. Eu conheci a Sara fazendo mestrado quando eu fazia pós-doc em Cuiabá, e foi, assim, um dos bons encontros da vida. Depois disso, a Sara fez o doutorado na UFMG, a gente também teve um pouquinho mais de contato por aí, e daí cresceu uma relação muito bacana e uma amizade mesmo. Então, eu queria agradecer, Sara, mais uma vez, de verdade, essa oportunidade que você nos dá de ouvir falar do seu trabalho, que fez seu trabalho de doutorado, que é já conhecido de alguns tantos aqui, e que é extremamente importante, relevante, muito bem feito e muito bem escrito. Além do trabalho em si, eu já escutei elogios da pesquisa da Sara em vários lugares diferentes no campo acadêmico. Então, acho que sem mais delongas, vocês, a maioria de vocês que estão aqui presentes já conhecem a Sara, tiveram a oportunidade de conhecê-la presencialmente aqui no simpósio temático que nós fizemos no final de julho. Então, o tema se assemelha, mas ela vai dar o tom aqui nessa discussão de hoje do GPMs Convida. E agradeço a presença de cada um de vocês e passo a palavra para a Sara, então. E após a apresentação dela, a gente abre para as discussões. Obrigada. Ai, a vocês, muito obrigada. E a você, Kênia, falava da importância que tem para mim, não só poder apresentar o meu trabalho, mas de continuar tecendo redes acadêmicas no Brasil, já que decidi ficar por aqui. Bom, agora eu quero apresentar uma parte do meu trabalho. Eu fiz um recorte mais para visibilizar como os meios de comunicação foram utilizados pela instituição que eu pesquiso, que já vou apresentar, e como eles foram mobilizados como fontes dentro da tese de doutorado. Então, eu vou focar no uso combinado de meios de comunicação para a educação social de camponeses. O recorte temporal ele está localizado de 1947 a 1975, que estamos falando de um momento muito importante na América Latina, da chegada de diretrizes desenvolvimentistas, e como um projeto de educação religioso católico termina se vinculando com a lógica do desenvolvimento. Bom, como a professora Kênia já me apresentou e muitos de vocês conhecem, eu pertenço ao núcleo de pesquisa sobre educação dos sentidos e das sensibilidades na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu ia falar de Mato Grosso, lá eu fiz o mestrado. Como tema de pesquisa, eu trabalhei um projeto de educação social, coloco entre aspas, porque é importante discutir esse conceito, para camponeses colombianos. Ele se chamou Acción Cultural Popular, ou ACPO. Mas o objeto, dentro desse tema de pesquisa, foi compreender as experiências formativas dos sujeitos camponeses no marco de atuação de ação cultural popular. Bom, mas o que são as escolas radiofônicas? Eu acho que no nosso primeiro encontro eu já mais ou menos falei que as escolas radiofônicas, elas são um formato, uma proposta metodológica que também fez presença no Brasil. Eu fiz um trabalho com a professora Kelly, tem um sobrenome muito difícil, mas ela é uma professora da Universidade de Bahia que tem pesquisado amplamente sobre o projeto de educação de base no Brasil, sobre a educação através do rádio, em lugares onde a escola, no sentido formal do termo, não tinha tanta facilidade para chegar. Daí, diferentes propostas foram desenvolvidas e o rádio foi uma dessas. Mas como que funciona uma escola radiofônica? Que eu acho muito interessante como eles apresentam
essa proposta. Eles dizem, vou ler em espanhol devagar. En una pieza de su casa, en un corredor, en la casa del vecino o en cualquier parte. A propósito, es bueno recordar que muchos campesinos colocan su radio debajo de un árbol y allí, a su alrededor, sentados sobre la pradera, aprenden a leer e a escrever. Bom, então, coloquei especificamente essa fotografia porque é uma foto sobre uma escola radiofônica ao ar livre. Mas que, na verdade, quando a gente vai ler as cartas dos camponeses, é porque eles realmente não têm espaços, não porque eles gostem de embaixo da árvore, como fala a instituição, mas porque não tem espaços onde colocar várias pessoas para seguir as escolas pelo rádio. Qual que é a lógica da escola radiofônica? Ela pretende fazer um uso combinado de meios de comunicação. Aí tem uns cursos que têm um horário específico, são passados pelo rádio, para as casas dos camponeses chegam, supostamente, porque a gente sabe que não chegou muito material, manuais escolares que fazem eco do que é falado pelo rádio, e na casa do camponês, um dos camponeses que pelo menos seja alfabetizado, fazia de auxiliar imediato, fazia de ponte entre o professor que está no rádio e entre os camponeses. E esse auxiliar imediato parece um sujeito pedagógico muito invisível na fala da instituição. Porém, quando a gente pensa numa escola radiofônica, ele é a presença da instituição. E por isso ela tem tantas dificuldades. Porque é uma pessoa, um camponês, que não tem formação. Alguns falavam de ter 1 ou 2 anos de escolarização, alguns não tinham, mas sabiam ler e escrever. E eles eram realmente a ponte entre os cursos passados pelo rádio e o manual escolar. Outra das questões que aparece, por exemplo, que eu acho muito interessantes com respeito aos camponeses, que eles falam que fazem suas aulas ao ar livre porque dentro das casas é muito escuro e eles têm muita dificuldade de enxergar os cartazes que também eram enviados. Então, a lógica do uso combinado é, como não tem possibilidade de chegar à escola, vamos fazer uso de todas as possibilidades. E eles falam que na combinação, na ação sistêmica desses meios, que talvez, porque também eles não asseguram, até porque eles não oferecem certificações, seria possível atingir alfabetização. Importante, alfabetização. Mas eles garantem que os outros conhecimentos da sua proposta educacional, elas sim conseguem ser transmitidas, desenvolvidas a partir do uso combinado de meios. Por que eu faço essa diferença? Porque uma coisa pelo que eles são reconhecidos, que é a alfabetização, e outra coisa diferente é a proposta de conteúdo, que no final das contas eles vão falar de uma mudança na mentalidade do camponês, que eu vou falar dentro da pesquisa, que na verdade é uma produção de uma nova sensibilidade. Bom, mas esses meios quais que eram? Eles tinham uma biblioteca, que é uma coleção, eu tive acesso a alguns dos livros, não consegui todos, mas uma coleção de mais ou menos 100 livros que eles produziram com conteúdo específico para o camponês. Cursos de extensão, que são cursos para aprender a cultivar melhor, para saber escolher sementes, cursos diferentes que são muito similares a uma lógica de formação agrária que vem dos Estados Unidos. Eles têm discos, que eu também consegui, mas eu não tenho onde reproduzir os discos. Manuais escolares, que são as cartilhas. Tem o rádio, o periódico, que já vou mostrar, a correspondência e tem institutos camponeses. Esses institutos camponeses foram uma importante alternativa de educação formal, porque a diferença das escolas radiofônicas, que não oferecem nenhum tipo de certificação
e que, por mais que tenham a palavra escola, elas não são educação formal, mas os institutos camponeses sim eram mais sistematizados, era um internato onde os camponeses podiam ir, e foi muito importante para muitos camponeses se formarem e depois procurar outras alternativas fora do campo. Esse uso combinado de meios massivos de comunicação, ele tornou-se muito famoso em países terceiro-mundistas, vamos dizer, em países em via de desenvolvimento, porque a base teórica deles é precisamente uma teoria dos Estados Unidos chamada comunicação ao serviço do desenvolvimento, que vai falar que, como falava anteriormente, pode ser que através do periódico eu não consiga formar uma nova mentalidade, mas eu vou conseguir isso através de um processo sistêmico, em que uma ideia aparece no periódico, ela é novamente apresentada de outra forma no rádio, ela está nos manuais escolares, ela é aprofundada na correspondência, quer dizer, é literalmente um processo sistêmico, por isso eles vão falar de uso combinado. E esse uso combinado, então, ele está fundamentado, ele diz, em 4 processos de motivar as pessoas, que eles saibam, quer dizer, transmitir um tipo de conhecimento e, posteriormente, afincar, não sei como, ancorar, anclar, tá? Desenvolver esse tipo de conhecimento internalizadamente, vamos dizer. Bom. Mas qual que foi o referente teórico-metodológico que eu utilizei para a pesquisa? Eu utilizei, igual que tinha falado da vez passada, o conceito de experiência a partir de Ip Thompson. E por que experiência? Inicialmente, eu pretendia só focar numa história dos sujeitos comuns, numa história vista de baixo, como falaria o Thompson ou como trabalha o Hobsbawm. Mas na medida em que eu me aproximava às fontes, eu percebia que eu só tinha fontes institucionais. Por mais que eu tinha vozes dos camponeses através de algumas partes do periódico, ou vozes dos camponeses a partir da correspondência, todas as fontes foram selecionadas, escolhidas e arquivadas pela instituição, que só depois do ano 2000 foi disponibilizar uma parte muito pequena de por exemplo, de toda a correspondência que ele disse que recebeu. Ele vai dizer, por exemplo, que recebeu em torno de 1.200.000 cartas. No arquivo tem aproximadamente, esqueci, mas não vai dar mais de 200.000 cartas. Então, estamos falando de uma diferença grande no que foi recepcionado e o que foi arquivado. Então, nessa perspectiva, que eu me vi diante de uma fonte que não ia me dar acesso a uma história vista de baixo, vamos dizer, no total sentido, eu pensei trabalhar quais que seriam essas experiências formativas dos sujeitos, mas nos marcos da instituição. Isso implicaria, por um lado, trabalhar a instituição, quais que são seus ideais de formação para o camponês, e, por outro lado, perceber, nas medidas das possibilidades, essas experiências que permitiram aos camponeses se formar dentro da ação cultural popular. Quando eu me aproximo do conceito de experiência de Thompson, eu vou compreender que ela se refere dentro dos impactos que gera, por exemplo, uma instituição. Os sujeitos geram também práticas, pensam ao redor disso, mas não só no sentido racional, mas elas também sentem, elas compartilham com os outros. Nesse sentido, que a experiência não fica só no que eles verbalizam, por exemplo, de acenar para a proposta de ACPO, de aceitar ou de rejeitar totalmente. Essa experiência formativa de ACPO, no final da pesquisa, vou dizer que ela é possível
porque os camponeses estavam em busca desse tipo de alternativa de escola. Por mais que tivessem, em alguns momentos, resistência a processos educacionais, não era em si ao fato de ter uma alternativa, mas de algumas propostas que tentaram entrar no campo e não conseguiram. Mas que realmente a ACPO consegue chegar porque eles preencheram lacunas que o Estado nunca não tinha conseguido, pelo menos no recorte temporal do qual eu parto. O conceito de cultura de Raymond Williams em ACPO foi muito, vamos dizer que foi muito importante, porque no sentido do Williams, cultura é todo um modo de vida. E para a ACPO, a ideia de educação era se inscrever na cotidianidade, nas práticas de produção e reprodução da vida, na construção de sentido sobre ser camponês, sobre o mundo e sobre os outros camponeses. Quer dizer, é uma educação que ela não está pensada para ser uma parte da vida do camponês, ela está pensada para reestruturar totalmente o modo como ele vive. Com respeito ao conceito de comunicação, Williams vai trabalhar dois tipos de ideias sobre comunicação. Inicialmente, por um lado, tem a comunicação como essa forma de fazer comunhão com os outros, de expressar-se, de compreender o outro, mas ele também vai falar de comunicações no plural. E esse comunicações no plural é o estudo das formas como os seres humanos têm criado não só formas como a linguagem, mas também aparelhos de comunicação artificial. Ele faz, por exemplo, pesquisa sobre a televisão. Nos estudos culturais, ele vai fazer um estudo sobre as comunicações no geral, que foi muito importante para mim entender a aposta do Williams. Principalmente porque, por mais que a gente possa fazer uma crítica às comunicações, aos meios de comunicação massiva, por exemplo, tanto no sentido da forma como do conteúdo, e muito mais de uma crítica, uma aposta educacional que se pretende fazer através do periódico, através das cartas, do rádio, a gente não pode negar que, a partir dessas alternativas, tem uma democratização da cultura, vamos dizer. Ele, inclusive, ele vai mostrar, não vou falar que eu consegui fazer isso, né, mas ele vai mostrar como uma revolução no campo da comunicação e da educação democratiza acesso à cultura. E isso tem que ser também elencado na hora de pensar alternativas como ação cultural popular, porque como vou mostrar mais para frente, na maioria dos lugares, a ACPO foi a primeira instituição em levar rádio. Quer dizer, esses camponeses nunca tinham ouvido um rádio, não conheciam o periódico, também não sabiam ler nem escrever. E esse processo que o Williams vai fazer por um lado, é necessária a crítica, mas também não pode ser pensado como um essencialismo de não permitir que o camponês, por exemplo, tenha acesso a esse tipo de coisas. O terceiro conceito tem a ver com estrutura de sentimento, que é muito similar ao que a gente está falando com a questão de experiência, e aí me conecto com a questão da educação das sensibilidades, que eu não, até porque a aposta de ACPO não se pretende só no sentido racional, Williams vai falar que tem uma questão da cultura vivida num determinado momento histórico, que ela não está só no campo do pensar, que ela está no campo do sentir. E essa estrutura de sentimento pode ser difícil de enxergar ou difícil de compreender no sentido histórico, mas a gente pode tentar bordear, se aproximar das experiências e dessas estruturas de sentimento. Bom, eu falava que eu me inscrevo dentro do núcleo de pesquisas da educação dos sentidos e das sensibilidades, porque eu precisamente tentei compreender a aposta do ACPO como uma produção de uma sensibilidade moderna.
Em que sentido? Em que, mesmo que a ACPO esteja inscrita num determinado momento, como dizia, das lógicas desenvolvimentistas, e que, portanto, essa ideia de transformação da natureza da relação social do camponês não seja só de ACPO, não é só o ACPO que quer fazer mais produtivo o camponês, que quer criar uma ideia do agro diferente, não é só ele, mas ele participa disso. E é precisamente essa relação, integração do camponês com a sociedade, que eu vou falar que é uma nova sensibilidade. É possível reconhecer que, além das representações dominantes sobre um processo, existem formas de ser, pensar e sentir que moldaram tanto a recepção do fenômeno como o próprio fenômeno. ACPO ele não só criou novas alternativas para o camponês, como ele mesmo se viu transformado pelo camponês nos anos que esteve dentro do campo colombiano. A partir disso, procurou compreender como os processos de modernização do campo e a transformação dos costumes camponeses promovidos por ACPO, mas não exclusivos dele, foram percebidos e vivenciados pelos sujeitos, e em que medida isso fez ou não parte da formação de uma nova sensibilidade para os camponeses colombianos. Bom, as fontes, quando eu fui decidir quais fontes seriam as mais adequadas para a minha pesquisa, como eu disse para vocês, eu cheguei com uma ideia na hora de procurar as fontes e saí com uma outra muito diferente depois de perceber que eu não ia ter as fontes que eu gostaria de ter, vamos dizer. Eu encontrei uns documentos institucionais, alguns que estavam disponibilizados, mas eu contei com a sorte de uma instituição que foi se internacionalizando. E nesse processo de virar um sucesso internacional, ela produziu muitos documentos para agências internacionais, documentos teóricos, filosóficos, teleológicos, de uma densidade que, em alguns momentos, eu não tinha competência, inclusive, de conhecimento filosófico para compreender algumas dessas coisas. Mas eles foram fundamentais para compreender a proposta além da metodologia das escolas radiofônicas. Quer dizer, realmente, qual que é o camponês que a ACPO pretendeu, mas também aonde que estava afincado esse camponês, da onde vem essa ideia de camponês. Isso foi possível através dos documentos institucionais e de uma série de estudos, porque a ACPO, como ele, vamos dizer, se vendeu, mas no sentido de ele foi replicado em muitas outras partes, na América Latina tem experiências de educação por rádio depois de ACPO em quase todos os países da América do Sul, pelo menos. Inclusive, tem uma associação que até hoje é muito viva, mas é muito interessante porque tomam caminhos diferentes. Desculpa o parêntese, mas enquanto a ACPO é uma instituição católica vinculada com o pensamento conservador, com o pensamento de modernização conservadora, a Associação de Educação por Rádio, inclusive a educação de base que vai acontecer aqui no Brasil, o movimento de educação de base, eles vão ter uns vínculos, por exemplo, com a teologia da libertação, vão ter uns vínculos muito mais à esquerda. E isso vai gerar conflitos, por exemplo, com a instituição colombiana que se supõe inspiradora. Bom, aí, dos documentos institucionais, eu fui ao periódico e à correspondência. Vou mostrar aqui. Peguei algumas das capas do periódico. Ele sofreu mudanças no período que eu pesquisei. E o que eu fiz foi... Ele é um semanário. Eu consegui todos os números desde o primeiro, em 1958, que é esse aqui que aparece inicialmente, até 1975. Peguei o periódico e, a partir da leitura dele, que foi, às vezes, difícil, porque vocês podem ver a materialidade
palavrinhas super pequenas, e eles, às vezes, queriam colocar muito conteúdo em um espaço diminuto. Mas essa pesquisa, o que me permitiu foi duas coisas, compreender. Que eles se faziam perceber como a voz do camponês diante de uma elite econômica que tinha acesso ao periódico. Então, eles eram a ponte entre esse camponês e as elites econômicas, segundo eles, claro, segundo a voz do periódico. Mas também eles vão falar que vão apresentar essa sociedade colombiana para o camponês. Então, sempre com essa ideia de ponte. Só que uma ponte que não é neutra. Claro, existiam filtros do que se supõe que o camponês precisa e para pedir para as elites econômicas e políticas, assim como existia um filtro do que seria bom da sociedade. Eu lembro muito que no nosso encontro, quando eu vou ver qual que é esse ideal de mulher, por exemplo, diante das possibilidades do ingresso de um discurso feminista, o periódico imediatamente, sim, talvez sem apresentar nada do contexto desse feminismo, ele vai começar a publicar críticas a esses novos discursos. Porque, no fato de ser a ponte, eles são seu filtro, o filtro dos discursos que podiam chegar ao camponês. E aí, uma das questões, por exemplo, durante a pesquisa é, mas realmente o periódico circulou? E eu fui atrás da circulação. E eles vão dizer que era o segundo periódico com maior circulação do país. Se isso é verdade ou não, não consegui achar outras fontes. Mas o que eu encontrei, por exemplo, nos arquivos, é que esse periódico vai, inclusive, para o exterior. Quer dizer, eles têm uma circulação muito grande. E dentro das escolas radiofônicas, depois do rádio, é o segundo elemento mais importante para a educação. Ele não só serve como, vamos dizer, como ferramenta de leitura, no sentido de prática da leitura para a alfabetização, mas como conteúdo das campanhas que eu vou explicar mais para frente. Bom, a terceira fonte que eu utilizei foi a correspondência. Eu sei que não dá para ver muito, vou já apresentar umas outras, mas eu encontrei um arquivo onde eles guardam muito bem algumas das cartas, como eu falei, não são todas, dos camponeses, e eu pesquisei umas 900 cartas, mais ou menos, e dessas 900, a metade tinha resposta, que está aqui. Inicialmente, no processo, eu achava muito incrível como que eles respondiam. E realmente, assim, é uma resposta pessoal. Claro, tem algumas questões que são padrão, mas eles faziam questão de falar de coisas pessoais, de perguntar, inclusive, com nome próprio, pelos pais dos líderes camponeses. Claro, porque vai se criando uma relação epistolar de comunicação que foi tão importante para alguns dos camponeses que eles mantiveram correspondência com pessoas que nunca conheceram. Assim, a gente pensa isso hoje com a ideia de uma comunicação global. Mas nesse instante, essa troca epistolar num lugar onde há poucos anos atrás não existia comunicação massiva, eu acho fantástico, porque isso implica nas perspectivas, por exemplo, das pesquisas da professora Ana Maria Galvão, uma cultura do escrito efervescente, como eles aprendem a escrever, como eles aprendem no sentido de tomar as formas de escrita das pessoas que respondiam às cartas, eles se apropriam dessas formas de escrever, e eles estão o tempo todo pedindo correções, conselhos. É muito interessante porque eles se colocam nessas cartas, para além de ser uma forma de falar dos seus trabalhos. Por quê? Porque as cartas, elas cumprem, segundo a instituição, duas funções. Uma é servir de
feedback, de resposta, vamos dizer, do camponês que está aprendendo na escola radiofônica. Porque eles dizem, é uma educação à distância, então eles não têm comunicação com o professor. E a instituição diz, eles têm sim, têm cartas. Mas a gente sabe que inicialmente não dá, porque eles não sabem ler e escrever. E o segundo objetivo da troca epistolar, que eu vou colocar aqui, depois eu volto aqui, é que ele é um controle do trabalho. A ação cultural popular, ela funciona dentro do campo com funcionários camponeses, muitos dos quais não trabalham com vínculo empregatício, eles não trabalham recebendo dinheiro, eles não têm contrato, eles trabalham voluntariamente. Mas a instituição precisa ter um controle sobre o que eles fazem. E as cartas servem como esse controle. Eles estão escrevendo o tempo todo para a instituição, por isso eles terminam conhecendo muito as famílias, se tem enfermidade, doenças, eles terminam conhecendo muito intimamente esses funcionários no campo. Mas as cartas também serviam como veículo para os discursos desenvolvimentistas, porque as cartas, além de ser uma resposta à carta do camponês, ela também era umas orientações sobre a vida, orientações sobre cada uma das campanhas que eles desenvolviam. E eu vou falar que elas são, sim, um elemento formativo, mas não nas escolas radiofônicas, porque o estudante que está aprendendo a ler e escrever, ele só escreve se o líder o incentiva, ou ele só escreve uma carta, às vezes era uma carta em todo o processo, mas elas são um elemento formativo pela comunicação tecida entre eles. E são também um meio de expressão. Algumas cartas que não tinham resposta, elas são poemas, acho que quadras que falam aqui, coplas, não sei, são canções populares, são contos que os camponeses começaram a enviar, alguns para ser publicados no periódico e outros porque eram as formas de ter algo para escrever para o pessoal da correspondência. Mas no sentido de, por exemplo, tinham orações que eles inventavam, até porque Akpo é muito católico e esse é um dos conteúdos mais importantes da instituição. Então, ainda que Akpo tenha pretendido desenhar com clareza e controlar os limites do conteúdo, os camponeses, em inúmeras ocasiões, os ultrapassaram. Não como uma forma de resistência premeditada à Akpo em si, mas porque não existem moldes rígidos do que é ser camponês, nem interesses e expectativas únicas. Abertos os canais de comunicação, múltiplos assuntos podem entrar, sair, se transformar ou permanecer. Acho que o acesso às correspondências, primeiro que inicialmente foi a sensação de frustração de, mas eles escolheram cada uma das cartas. Porém, na medida de acesso a elas, foi me encontrar não com um camponês que tinha uma resistência a certas coisas, como eu achei que ia ser pelo momento político do campo na Colômbia, mas um camponês que queria fazer parte da sociedade, que queria ter alternativas educativas. Vou ler alguma das cartas que diz Reverendo Padre. Querido Padre, de todo corazón, escribo esta con el fin de saludarlo y desearle un bienestar y un feliz año nuevo. Después de mi corto pero cariñoso saludo, le cuento que estoy inmensamente agradecido de recibir sus carticas, en las que me dice lo de la alfabetización de nuestras veredas, pues me parece que muy poco se interesa a la gente. Pero cuando les cuento de las campañas de agua, sí se han hecho en el 68 y en el 69 2 tomas de 8 kilómetros. Bom, por que esta carta é importante? Porque ela revela o real sentido que a Akpo vai colocar na educação dos camponeses. A alfabetização, ela foi uma excusa. Foi uma excusa de Akpo para ganhar muitos dos recursos, por exemplo, de instituições como o Estado, que deu muitos recursos para a alfabetização, a Akpo, mas também de agências internacionais, mas o objetivo realmente era
construir uma ideia de camponês, que eu sei que soa repetitivo, mas para mim foi muito interessante perceber que não é o camponês que necessariamente existia, sino um camponês muito similar com a ideia de farmer nos Estados Unidos. Um camponês que tem sua casa bem com flores, porque eles fazem questão de falar até a questão estética de como deve ser a casa, que tem uma vaca para que dê leite, que tem galinhas, que tem uma série de modificações estruturais e arquitetônicas dentro do sítio. Bom, são umas coisas que podem parecer simples inicialmente, mas que modificam a materialidade da pessoa, que modificam a vida mesma, o cotidiano. Eu não consigo enxergar a cartinha que está aí, porque é muito difícil. O outro dos elementos vai ser o rádio. Rádio, que a emissora chamava Rádio Sutatenza, mas era o rádio. Eles são os primeiros aparelhos que eles levaram, precisavam de pilhas imensas, tal, mas eles se preocuparam com fazer cada vez mais portátil o aparelho como tal. Eles fazem vínculos com empresas que vão permitir levar aparelhos mais econômicos e demais para o campo. Mas o que é muito interessante é que eles vão levar, não sei se se escreve assim, me desculpem, frequência cativa. Quer dizer, esse rádio que chega ao campo, ele só pode sintonizar rádio Sutatenza. E isso, eles vão falar que para que o camponês não gaste as pilhas, porque são muito caras. Mas isso implica que ele não pode escutar as outras rádios, porque na Colômbia existiam outras rádios que eram normalmente escutadas na cidade. Mas essa frequência cativa vai criar um movimento nos camponeses que eles mesmos abrirem as frequências do rádio. Eu acho sensacional, porque se a ACPO pretendia criar só um molde do que eles deviam escutar, os camponeses vão atrás e você cria todo um processo. Nas cartas está muito interessante como eles pedem, porque eles falam, isso que estragou o rádio. Aí, na carta de resposta, o pessoal da correspondência diz, mas ele estraga quando são tentados abrir as frequências, mas pode levar para tal parte que vai ser arrumado, só que se arrumado implicava de novo fechar a frequência. Depois, essa explosão de venda de rádios que teve ação cultural popular, obviamente ela decai, e isso pode ser uma das razões, por exemplo, do declínio, tá? Da queda de rádio Sutatenza, vamos dizer, da importância do campo, porque começa a entrar aparelhos de rádio muito baratos. Aí os camponeses podem ter acesso a outros aparelhos que não têm a frequência cativa. O uso do rádio, ele implicou um processo de educação da escuta, porque era uma nova forma de ouvir, a qual eles não estavam acostumados, primeiro porque não existia o rádio, mas também porque escutar para aprender é muito diferente. Assim, por exemplo, quando a gente escuta um podcast fazendo outras coisas, ele pode ser de entretenimento. A gente escuta e tranquilo, pode fazer qualquer outra coisa. Mas quando você está aprendendo, e num processo complexo, como é o processo de alfabetização, que foi um dos principais pelo rádio, não é fácil. Implica sentar, implica outras coisas que eles têm que fazer primeiro, essa educação do ouvido, vamos dizer. Bom, dentro da pesquisa, eu fiz uma divisão entre dimensão cultural, entre dimensão política e econômica e dimensão cultural e educativa. Para o caso, eu vou trabalhar, ou trabalhei até agora, uma dimensão cultural e educativa. E é precisamente na ideia do Williams de que, através da escola, através do meio de comunicação, é possível fazer a terceira revolução. Ele vai falar da longa revolução, né? Mas que daria um processo de modernização. Mas através
do rádio, dos meios de comunicação em geral, é possível democratizar a cultura. Não porque não exista uma produção de cultura local, mas porque é possível, através desses médios, uma interação entre formas distintas de cultura nos limites de uma nação, por exemplo. Garcia Canclini vai falar disso, de como o que a escola não conseguiu, que foi criar um sentido de nação, um sentido de unidade, o rádio consegue. Que o professor Alexander Vaz também vai dizer, por exemplo, que o futebol conseguiu isso no Brasil, guardadas as limitações do que eu posso explicar sobre o Brasil, porque a dimensão geográfica é muito grande com respeito à Colômbia, mas Garcia Canclini, ao pensar essa modernização cultural a partir dos meios de comunicação e da educação na América Latina, ele vai dizer a chegada do rádio pode criar uma ideia de coletivo, de nação, que a escola ainda não conseguia. Porque Colômbia, por exemplo, e América Latina, Sul-América, à exceção do Brasil, não sei se do Paraguai, me desculpa a ignorância, ela está atravessada pela Cordilheira dos Andes, que nasce na Argentina. Você vai até Venezuela na Cordilheira dos Andes. Na Colômbia, ela está dividida em 3. Cordilheira Oriental, Central e Ocidental. Isso cria umas condições muito difíceis de acesso para a escola. Assim como, por exemplo, no Brasil, a selva cria umas características de difícil acesso. E a rádio, ela podia passar esse tipo de problemas. Pela vinculação de ACPO como uma alternativa católica, ela vai falar da educação como uma força redentora. E isso está vinculado com as ideias, com o otimismo pedagógico, com a ideia de que a educação pode mudar o mundo. Que a gente sabe que não se sustenta nos resultados empíricos. Nem da escola no geral, como o ACPO também não conseguiu, mas essa ideia de que se mudamos a mentalidade, segundo o ACPO, mas se se modifica a forma de ver o mundo através da educação, daí as condições materiais vão ser modificadas. E o que vai demonstrar uma aposta como a ACPO é que não funciona assim. Bom, a ACPO vai falar de cultura popular e de educação popular, mas no sentido muito diferente de Paulo Freire. E quando são perguntados pelas semelhanças, porque sempre que eu falo disso, as pessoas falam, mas parece muito com a proposta de Paulo Freire. Aí eu falo, mas eles mesmos, quando foram perguntados, eles falaram, não, a gente não tem as mesmas ideias da educação popular de Paulo Freire, nem da teologia da libertação. Eles se vinculam com uma ideia de educação fundamental, que é veiculada pela Unesco, que é uma educação para o desenvolvimento, só que eles têm umas bases filosóficas muito impressionantes, como eu falei, que vão falar de uma educação existencial. E aí que eu vou falar de que é uma educação social. Por que uma educação social? No trabalho do professor Taborda, sempre que se fala de uma educação que não é escolar, toda a referência é a escola. Então, é uma educação não formal. Por que educação não formal? Porque está por fora da escola, vamos dizer, como se fosse um negativo. A educação social, ela se vincula com a formação a partir do trabalho, sem necessidade de se formar um negativo com a escola, mas reconhecendo a educação como presente em todas as... na vida mesma, vamos dizer. Eles vão beber de todas as discussões que tem educação ao longo de toda a vida, das diferentes conferências que fez a Unesco para a educação de adultos, mas com um posicionamento político muito claro. Eles se chamavam de educação neutral, que na verdade não era outra coisa do que uma educação conservadora
e vinculada à lógica desenvolvimentistas. A proposta, o sistema pedagógico, essa parte eu socializei um pouco no meu passo lá em Dourados, que o sistema pedagógico deles é através de uma série de campanhas. Campanhas que se referem às coisas mais simples, desde como devem se alimentar, por exemplo, até questões da vida em comunidade, como viver o domingo, que foi uma das coisas que a gente discutia, e inclusive como fazer uma procriação responsável. Bom, vou passar aqui para ir finalizando, que eu não tinha percebido o horário. Lo que realmente debe decirse como modo de definir los elementos importantes o lo residual y lo emergente, y como un modo de comprender el carácter de lo dominante, es que ningún modo de producción y por lo tanto ningún orden social dominante y por lo tanto ninguna cultura dominante verdaderamente incluye o agota toda la práctica humana, toda la energía humana y toda la intención humana. Es uma citação do Raymond Williams, que me permite, vamos dizer, fechar a discussão com a questão da frustração que eu tive com as fontes. E que, por mais do que elas fossem, inicialmente, só institucionais, por mais que ela se pretendesse, por mais que a instituição, toda a sua aposta era se inscrever em todas as esferas da vida dos camponeses, não existe uma forma em que a cultura dominante realmente possa agotar toda a prática humana. E as cartas, que eu vou trabalhar na tese, mas não só as cartas, mas também a partir de outras pesquisas, eu tive acesso às vozes de alguns dos camponeses por entrevistas, vão mostrar que eles fizeram outras coisas com isso que a instituição tentou. E na medida que fosse agotando ela como única possibilidade, ela acabou. Quando começaram a entrar mais rádios que não tinham a frequência cativa, quando a escola começa a ganhar espaço, quando outras instituições vão chegando, ela vai ficando sem a possibilidade de cativar os camponeses e vai desaparecendo. Mas também, e isso é importante dizer, porque a ACPO não consegue ler o processo de mudança, no sentido de que ela fica com uma ideia de camponês própria de metade do século XX. E essa não transformação desse ideal vai fazer com que ela também não responda às novas características desse campo colombiano e termine menguando. Hoje está presente através de outras coisas. As escolas radiofônicas já não são escolas radiofônicas, se chamam escolas digitais camponesas, e são através da internet. Bom, algumas das considerações finais é que eles vão ver a ignorância do camponês como um pecado e como um fator de vulnerabilidade diante do crescimento de organizações camponesas de base, porque eles vão crescer na metade do século XX, quando os movimentos camponeses ganham muita força na Colômbia. Alguns viram guerrilhas muito famosas, como as FARC, como o ELN, mas movimentos sociais camponeses que fizeram muitas mudanças dentro da Colômbia, inclusive pressionar por reformas agrárias. E essa ignorância do camponês, segundo a ACPO, ela fazia com que o camponês se vinculasse facilmente com esse tipo de organizações camponesas de base. Então, essa ignorância era o que o fazia vulnerável. Bom, eu sempre me perguntei, mas será que a ACPO é revolucionária? Ela é disruptiva? E eu chego à conclusão de que não, que se ela realmente triunfou, se ela chegou a fazer tanta presença, é porque ela soube se vincular muito bem com quem estava no poder. E muito bem com as ideias hegemônicas do momento. Bom, que foi precisamente a espiritualidade do desenvolvimento e o protagonismo de uma empresa fundamental, que é essa lógica de um camponês farmer, nas lógicas estadunidenses.
E por isso, a educação deles, que é uma educação redentora do camponês, é uma educação que não sai do que seria útil para eles. Uma educação que, mesmo sendo democratização de cultura, como disse William, não deixa de ser um filtro do que é bom para eles. Bom, eu acho que eu terminei. E já parei de apresentar. Muito obrigada, de novo, por me escutar. Muito obrigada, Sara. Bom, está aberto para perguntas. Eu não sei se vocês já formularam as questões de vocês. Eu queria, nesse momento, de agradecer a belíssima exposição da Sara. Na verdade, pensar alto algumas questões, sabe? Porque, Sara, quando, na verdade, eu fui escrever a introdução do livro, que é a História da Educação e Cultura Escrita, que você tem um capítulo e que faz a discussão sobre as cartas, né, essa discussão epistolar, eu fiquei com dificuldade de nomear, de precisar, se a gente está falando de um projeto ou de uma instituição. Então, você fala da ACPO, né, que é essa ação cultural popular, e a ideia de ação por si, para mim, já lembra mais um projeto do que uma instituição. Porém, existia uma instituição com um projeto, ou existiam instituições que davam conta de respaldo e financiavam esse projeto. Essa é uma questão que eu queria que você, se possível, falasse um pouco mais. E a outra questão, bom, eu tenho medo de monopolizar, então acho que podia fazer mais questões, senão eu vou ficar aqui, né? Mas eu vou fazer só mais uma, então. Que aí é muita ignorância minha, e eu já deixo aqui registrado, todo mundo já sabe, que me conhece, eu sou historiadora, não sou pedagoga, e eu sou muito encantada, eu admiro muito a capacidade da alfabetização, porque eu acho muito difícil alfabetizar. E eu fiquei pensando, a partir dessa minha deficiência mesmo, quando você explica que essa escola radiofônica, ela tem a intenção, ela se propõe a dar conta de alfabetizar. No que diz respeito aos outros conteúdos, ela não sabe que ela vai dar conta, mas alfabetizar sim. E para mim seria muito mais fácil o contrário, considerando que a gente está lidando com a escola radiofônica, ou seja, estou passando o conteúdo à distância. Então, hoje a gente tem outras formas de lidar com a educação à distância, mas como é que alfabetiza à distância? Porque eu consigo pensar uma série de conteúdos, e isso achei genial do projeto ou da instituição, né, no sentido de que você usou o termo sistêmico ou combinado, de pensar o uso da escola radiofônica com a produção de livros didáticos, com o periódico Il Campesino, com as cartas, ou seja, tem aí um conjunto envolvido de modo muito sistemático para dar conta de educar. Mas ainda assim, eu fico pensando, é muito mais fácil passar conteúdos do que alfabetizar. Repito que pode ser ignorância, mas essa foi a minha curiosidade principal. Eu abro para mais uma ou duas perguntas e depois a gente faz blocos de mais 2, 3 perguntas. Quem mais? Também está aberto para comentários, enfim, fiquem muito à vontade. Sara, se você quiser, então, enquanto as pessoas se animam, se encorajam. Bom, a ACPO é uma instituição que tem um projeto, mas ela vincula posteriormente outras instituições. É que eu acho que eu cometi um erro, mas é porque a gente, quando tem falado sobre a pesquisa, esquece que, não é um projeto brasileiro, não conhecem, e dois, que parece que a gente fala de algumas coisas que já falei, e não sei se falei da vez passada, mas a Ação Cultural Popular
É um projeto de um padre chamado José Joaquim Salcedo, que chega a um pequeno povoado chamado Sutatenza, e por isso, inicialmente, chama Rádio Sutatenza. E ele é muito aficionado ao rádio, inicialmente, aos aparelhos como tal. Ele monta algum aparelho pequenininho para tentar fazer uma transmissão da missa em uma outra localidade mais afastada, e ele vê que consegue. A partir disso, ele monta um projeto de escolas radiofônicas, que inicialmente tem mais uma intenção catequizadora, mas é muito interessante como ele imediatamente percebe que ele pode fazer conexões com outras instituições que podem financiar um projeto educacional. Eu acho que aí nasce a instituição de ACPO. Ele tem uma ideia, um projeto, e ele percebe, através de uma educação de camponeses, eu posso conseguir financiamento. Aí ele monta a instituição. E a instituição nasce com uma fundação que não é da igreja, sino dos camponeses. Isso tem uma briga, porque ACPO, a gente está falando de uma instituição que teve muito poder, que levou o Papa para a Colômbia, que levou o presidente para ir a, como se diz, a inauguração de novas estações de rádio. Ou seja, politicamente, ele tinha muita força. Quando a igreja tenta se apropriar do projeto, ele diz, não, mas isso não é da igreja, foram os camponeses. E ele vai levar registros de quantos ovos um camponês levou, quantas galinhas um camponês doou, porque foi através de ovos, galinhas, de pedaço de não sei o quê, que um levou, um tijolo, que eles conseguiram começar a formar. Então, ele disse, não, isso é uma fundação de camponeses, então não é da igreja. São uma das brigas que eles têm políticas. Mas a instituição, ela nasce do projeto educacional do padre, mas é uma instituição e muito forte, que depois vai se vincular com outras. Ele tem apoio da igreja alemã, da igreja estadunidense, e chega ao nível de ser ele profundamente católico, mas quando se trata de receber apoios econômicos, também tem igrejas, movimentos não católicos que oferecem dinheiro. Com respeito à alfabetização, eu sou pedagoga, eu já fui professora da primeira série, e alfabetizar é uma das coisas mais difíceis que eu já vi na vida. Sim, de verdade, é um processo, tanto que eu lembro de ter feito um projeto de pesquisa, porque eu achava muito difícil, até porque tinha muitos estudantes que demoraram anos em aprender a ler e escrever. Quando chega uma proposta dessas, a primeira coisa que eu falo, não, é ingenuidade. Eles não conseguem. E quando vou às cifras, eles realmente não conseguem. As cifras vão mostrar que é muito mais o que eles falam do que eles realmente vão conseguir de alfabetização. Mas alguns camponeses demonstram, e isso seria uma pesquisa muito interessante, demonstram que não é necessariamente a partir do rádio, mas se daquele camponês que está presente, que sabe pouco, mas que já sabe alguma coisa, e utilizando os materiais escritos, que eles conseguem ter acesso às suas primeiras letras, como se disse. É muito mais aquele maestro leigo, aquele professor leigo, desculpa, do que o rádio. Mas os materiais sim foram muito importantes, porque eles vão dizer, são os primeiros materiais escritos, as primeiras coisas que eles vão ter acesso para ler. E realmente a ACPO se preocupou com dar material, porque eles criaram a biblioteca e, vamos dizer, assim como inicialmente eles davam ovos para criar a instituição, eles vão trocar ovos por livros. Ele disse, esse livro custa um ovo. E a pessoa levava seu ovinho e levava o livro para casa, que eu acho que também é muito significativo. Mas o processo de alfabetização, eles vão levar 2 irmãos laçadistas, se diz não sei, de La Salle? Meu Deus, não sei.
irmãos, congregação. Os irmãos, desculpa. Boa tarde, Sara, tudo bem? Tarde, professora Alessandra. Os irmãos laçalistas. Laçalistas, que são da Unesco, que tem vínculo com a Unesco, para fazer uma capacitação, para mudar o material escrito diretamente para a alfabetização. Ou seja, eles se preocuparam. Mas no final, e talvez uma boa pesquisa sobre a alfabetização vai mostrar que foram aqueles camponeses mesmo, os mais importantes nesse processo de alfabetização. Excelente, Sara, muito obrigada. Tá, Cíntia e Jaine. Olá, boa tarde a todos. Professora, muito obrigada pela apresentação. Eu cheguei um pouquinho no final, peço desculpas, eu estava na escola. Eu fiquei interessada em saber um pouquinho mais em relação ao papel que a Unesco tem. Eu vi assim que você mencionou, né? E aí eu gostaria de saber, se você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, por gentileza. Professora Sara, boa noite. A minha pergunta é em relação às fontes, né? Porque você apresentou o seu trabalho metodológico com as fontes, porque você tem uma variedade de fontes, né? Você disse sobre os periódicos, sobre o periódico, que é um periódico de grande projeção, sobre as cartilhas. Como que você operou com esse montante de fontes? Assim, qual foi a sua fonte principal e como você conseguiu ir encaixando as suas análises, como você conseguiu conversar com essa variedade de tipologias de fontes na sua pesquisa? Bom, eu cheguei a trabalhar com ação cultural popular porque no meu mestrado eu trabalhei com outro projeto de educação para o campo chamado Escola Nova, que no Brasil chama Escolas Ativas, que tem a ver com escolas multisseriadas, de um professor só, que tem uma série de materiais centralizados. Bom, mas é um projeto para a educação básica escolar. E a partir deles, a partir da Escola Nova, eu percebi a grande força que tinham as agências internacionais em projetos de educação rural na Colômbia. Com certeza, na América Latina. Mas na Colômbia vai ter duas forças muito importantes na educação do campo. Um é a Igreja Católica e outro também muitas organizações filantrópicas, mas que quase todas vêm da Igreja Católica e outra é a questão das agências internacionais. Por exemplo, a ação cultural popular, ela consegue se expandir quando ela recebe apoio desses organismos internacionais. No caso da Unesco, eles vão se vincular inicialmente no sentido ideológico, no sentido da aposta de educação de base, porque a educação de base é uma proposta da Unesco, né, que tem a ver com certas características de uma educação que seria não só a alfabetização também para eles é uma excusa, mas uma série de conhecimentos importantes que a gente falaria básicos, não sei como falar. E Iaco vai falar que eles são uma educação de base no sentido da Unesco, mas eles são uma educação de base cristã, porque são católicos. Mas a Unesco também, eles também se vinculam com todo o processo de definição da educação de adultos. Então, não necessariamente a partir econômica, mas a partir da sustentação da ideia do que seria essa educação. Eles fazem toda a discussão de educação de adultos, de educação não formal, a partir das lógicas da Unesco. É porque eu já me lembro, mas eles têm vínculo com o Instituto Mexicano de Educação de Base, que foi muito importante na metade do século XX para esse tipo de organizações que estavam falando de alfabetização. Agora, com as fontes, eu acho que isso foi... Quando a gente se encontra com as fontes, que eu acho que a gente tem ou a primeira emoção ou a primeira frustração. Porque no projeto, eu sempre falei, eu
já que eu já fiz uma dissertação sobre uma instituição, eu quero saber o que fizeram os camponeses com essas coisas. Eu quero saber o que aconteceu. Só que a gente vai procurar fontes e a gente encontra as fontes através da instituição. Então, essa foi como a primeira questão. E quando eu vi isso, eu falei, então vou focar no periódico. Que eu podia ir na biblioteca e extrair, era muita documentação. Aí eu falei, já que são quase 17 anos, e no ano são 52 semanas, mas normalmente tinha 50, sei lá, eu vou fazer muita fonte, eu vou fazer só com isso. Mas na medida que você vai, não era aquele maravilhoso que vocês têm aqui no Brasil, da Biblioteca Nacional, que vocês colocam super bonitinho, sei lá, vamos colocar, não sei, reforma agrária, e aparece nossa, meu sonho, eu tive que ler tudo. Só que nessa leitura das fontes, a gente vai encontrando certas coisas, eu fui encontrando categorias, palavras que se repetiam, questões que iam aparecendo muito importantes para mim, e isso foi fazendo o recorte, e eu terminei fazendo muito por duas questões. Uma, pelo ideal de camponês, esse sentido de camponês, que ser camponês, que ele repetiam, e a outra pelas campanhas, que seria o sistema pedagógico dele. Então, as minhas categorias de busca no final do periódico foi, a partir dessas 3 categorias das campanhas, foi melhoramento da vida, a questão da mulher e da família, e trabalho e tempo livre. E na outra, que tinha a ver com os sentidos do camponês, são todas as representações do que é ser camponês. Então, esse foi o periódico. Quando eu cheguei no periódico, lendo esse monte de periódicos, eu comecei a encontrar fragmentos de cartas. Mesmo sendo as cartas selecionadas pela instituição, eu fui percebendo que tinha muito potencial. Falei, vamos procurar. E foi uma outra viagem para a Colômbia. E eu me encontrei com uma problemática com a correspondência, e que estamos falando de um arquivo absurdo. Eu não ia dar conta. Aí eu lembro muito do Marcos, mas você tem que decidir como fazer a escolha das cartas. Eu falei, mas eu só vou saber de critérios para escolher as cartas se eu ler todas as cartas. Aí ele disse, não precisa nesse sentido. Aí eu acho que eu vou tentar achar aqui, porque o que eu fiz foi achar alguns critérios que implicassem mostrar uma representatividade do país, porque eu não estava focada só num lugar geográfico, isso já criava uma abrangência, vamos dizer, maior. Vou mostrar aqui. Do país. Então, meus critérios foram assim. Eles dividiam as cartas. Vou tentar achar aqui. Eles dividiam as cartas por zona do país. Por zonas. Então, tinha zona 1, que estava todo o Amazonas, la parte del Pacífico, estava a zona del Amazonas. Esta zona central, que é a parte andina, tal, eles vão fazer essa divisão. Então, eu escolhi, a partir da divisão que eles fizeram, 100 cartas. Eu falei, eu vou pegar 100 cartas de tal zona. Foi meio que arbitrário. Mas eu não tinha outra possibilidade diante da quantidade de cartas que eles mobilizaram. E das que eu escolhi, eu li todas. Eu li completas. E fiz a mesma coisa. Comecei pelas mesmas categorias que tomei do periódico, eu usei nas categorias para organizar as cartas. Porém, nesse processo foi que saiu esse novo objetivo. Desculpa, gente, mas acabou de entrar um bebê neste lugar. Eu vou mostrar aqui rapidamente, dá oi e já pode ir.
Olha, Nicole. Desculpa. Eu vou achar aqui, inclusive, a quantidade. Não vou achar, não vou conseguir achar que aqui está. Ah, sim, diz. No informe, eles dizem ter respondido 1.220.000 cartas. No arquivo, tinha 76 mil. Por isso que eu falava, gente, de tanto, como que eles fizeram essa seleção? E é porque eles vão perceber que em determinado momento, poder mostrar que eles realmente tinham comunicação com o camponês ia dar mais retorno no sentido de vou ter mais financiamento. Então, eles criam esse arquivo maior das cartas. E eu faço essas discussões de muito da escolha vai ser arbitrária. Mas do que eu escolher, vou fazer questão de estudar tudo. O Cris, já passo para você. Obrigada, Sara. Mas só para comentar com os meus orientandos tantos que estão por aí, que é uma arbitrário num sentido organizado, não é qualquer coisa, tá? É só para a gente também não ficar pensando assim, eu pego uma amostragem, aí eu defino o que é a amostragem. Isso eu posso fazer. Porque senão, segunda-feira que vem, os alunos vão sentar comigo e dizer assim, não, mas pode ser. Não, não pode. Não. Nossa, aí eu tirei. Desculpa, você tem razão. Na tese, na parte está explicado, depois de eu compreender a divisão que eles fazem por zonas, depois de compreender que tinha uns anos de grande fluxo e outros não, depois de compreender que tinha uns que eram de usuários vinculados diretamente com a instituição, foi isso que eu estava falando, foi, por exemplo, eu falar para Marcos, está gigante, como que eu vou fazer? Vamos criando forma de fazer recortes. Vai ser com líderes, porque eu estava me perguntando por esses líderes camponeses. Isso implica tirar vários outros correspondentes, porque eles tinham correspondência com muitas outras pessoas. Então, pronto, usuários e líderes. De quais zonas? Eu quero trabalhar todo o país. Então, se vai ser de todo o país, não vai ser de todo o tempo. Isso também tira outro montante de cartas. E dessas, eu não selecionava, por exemplo, 100 cartas de um volume só, senão dividido em todos os volumes, mas que eu conseguisse selecionar 100 cartas, porque a ideia era ter uma amostra representativa grande do país, mas sem que implicasse ler as 70.000 cartas. Mas, por exemplo, foram 1.500, que eu achava que foram 1.000 deles, mas as respostas de ACPO. Mas sim, esse arbitrário. Mas é porque a seleção dos critérios não foi depois de ter lido todas as cartas. Cris. Bom, no primeiro momento, eu gostaria de registrar, Sara, que é uma delícia te ouvir. A gente fica muito instigante. E me remeteu muito à minha pesquisa também em algumas questões. E eu fiquei bastante curiosa para ouvir de você, se você conseguiu identificar na sua pesquisa os usos próprios que os camponeses fizeram dessa educação radiofônica, ao encontro das organizações sociais, culturais, familiares, de trabalho. Como que eles se apropriaram dessa educação para o seu cotidiano? Tá. Várias coisas. Eles têm vários relatórios de trabalho com os camponeses e outros estudos que fizeram outras instituições, mostrando que realmente as campanhas conseguiram impactar o camponês. Teve importantes modificações da vida prática e das organizações das famílias, por exemplo. Aquele livro sobre puericultura, a mãe e o bebê, foi um best-seller, como eu disse, um sucesso total, tinha uma grande preocupação, por exemplo, com a mortalidade infantil, eles vão se preocupar com a questão da alimentação, quer dizer, os conteúdos chegaram,
Mas outras coisas que eles não esperavam foram criadas. Tem um momento que eles vão chamar a atenção para o fato de que eles estavam criando formas nas quais os camponeses estavam se reunindo, porque as escolas radiofônicas implicam que família e vizinhos se reúnem para escutar o rádio, mas você não controla o que acontece depois de ouvir o rádio. Aí eles vão perceber que eles estão formando um movimento radiofônico, e a instituição fala, esse é um movimento radiofônico, mas que estava se prestando para criar comunidade de base. E esse é um momento muito interessante quando eles entram para destruir essas associações. Eles dizem, a gente não é um movimento de base. E, na verdade, nas fontes, eu não tenho como, nessas fontes institucionais, não teria como ir atrás de se realmente destruir. Eu acredito que não. Mas eu falo do momento em que eles vão dizer, estão sendo criadas umas reuniões que dão pé para movimentos camponeses de base, que não é nosso objetivo. E eles vão tentar desfazer isso. Esse tipo de coisas demonstra que a instituição realmente teve impacto no que eles pretendiam, que é a modificação da vida prática, das formas de fazer, das questões técnicas, por exemplo, de cultivo, e etc., mas que também teve outros impactos, por exemplo, na organização política dos camponeses, que eles não pretendiam e não queriam. Obrigada, Sara. Mais alguém? Tá aberto, gente. Oi, Márcio. Boa noite, professora, boa noite, Sara. Sara, eu queria saber o seguinte, você falou das campanhas sobre procriação responsável, né? Eu faço iniciação científica em pesquisa de educação sexual no Brasil, na década de 1930, e aí eu queria saber, além dessa procriação responsável que veiculava pela rádio, havia outros assuntos, assim, era na questão de educar a sexualidade dos camponeses, e veiculava mais outros assuntos além dessa procriação responsável, ou somente era esse intuito? É muito interessante, porque eu terminei focando muito na questão da educação da mulher com essa campanha, mas eles produzem uma série de fascículos, de pequenas cartilhas que fazem circulação junto com o periódico, que estão vinculados à campanha, mas que tem a ver, por exemplo, com namorar, como deveria ser um namoro, como se dá a relação de amizade. Eu acho que na apresentação de Dourados, eu mostrei, por exemplo, como eles vão falar para a mulher levar em conta a dor que implica para elas o parto, enquanto o homem sempre está simplesmente desfrutando. Mas, segundo isso, nem no sexo a mulher desfrutaria. Então, mas essa fala, por exemplo, ela fazia parte desses fascículos de educação, mas eu acho que não era uma intenção de educação sexual no sentido de tirar tabus, até porque é uma educação religiosa, eles são muito conservadores. Eles nunca falam de métodos, eles vão falar de um jeito que seja sutil. Porém, quando eles dizem, mas não deve ter mais dos filhos que você consegue sustentar. Essa é a palavra, mas não sei se é uma educação sexual como tal. Mas na Colômbia, nesse instante, estão tentando entrar todas as várias instituições, desculpa, a mais importante para a família, nesse mesmo instante histórico, só que somos um país muito católico e muito conservador, e isso tem muitas disputas políticas, e no campo é no lugar em que é mais difícil ingressar. O Anderson tem uma pergunta.
Professora, eu fiquei muito curioso em saber sobre os produtores de conteúdo e as pessoas que promoviam e as ações veiculadas. Onde posso encontrar? Bom, lendo a belíssima tese da Sara, mas ela que vai responder. Mas eu fiquei pensando, produtora de conteúdo? Alessandra, antes de passar para você. Sara, ô Anderson, você tem condições de abrir o áudio? Porque eu fiquei entendendo produção de conteúdo, porque eu estou olhando o horário que as pessoas entraram na reunião. Como você entrou depois, eu estou entendendo que ele usou essa ideia de conteúdos quando eu fiz a pergunta sobre a alfabetização e os conteúdos no sentido conteúdos disciplinares ou os conteúdos outros. Sim. Foi sim, professora. Pronto. Foi sim. Então, é porque, assim, claro, agora que a professora Kênia falou da sua tese, mas eu imaginei que tivesse algumas publicações, alguns artigos, para poder saber mais sobre esse grupo, ou se era... Porque eu cheguei depois, aí eu peço perdão. Mas, assim, imaginei que para que esse conteúdo circulasse, né, através das rádios, eu penso que ele foi produzido em algum lugar e, né, e eu queria saber como ele foi produzido, onde, por quem, e aí se tivesse algum artigo que pudesse me ajudar nesse sentido, ou mesmo se puder encaminhar a tese, eu vou ter grande prazer em ler. Eu fiquei muito curioso com esse grupo, né, como é que isso funcionava. Na verdade, o que eu fiquei curioso foi isso. Como é que isso funcionava efetivamente? E eu quero né, compreender melhor, porque eu cheguei depois. Não sei se foi claro, minha internet tá horrível. Não, Sim, tá tudo bem. Respondo agora? Tá, os produtores de conteúdo sobre alfabetização, primeiro que eles vão tomar, que isso é muito interessante, como eles não sabem de produção de conteúdo, não sabem de produção didática, de material didático para alfabetização, eles vão levar as cartilhas, os manuais escolares urbanos e para crianças. Como eles percebem da dificuldade, não é material adequado nem para adultos camponeses, nem sequer para as crianças. Eles vão discutir isso. Eles pedem ajuda à Unesco. E o que faz a Unesco é enviar 2 irmãos que fazem um estudo de como estão funcionando as escolas radiofônicas e eles produzem um material que são as cartilhas, os cartazes com que se alfabetizam os camponeses, que segundo eles são adequados às características da ruralidade. Mas que, assim, na verdade, não são muito diferentes do que colocar uma imagem de camponês e de fazer as coisas maiores, porque eles falam que os camponeses, e é verdade, os camponeses se queixavam muito de dificuldade de enxergar. A tese está disponível no repositório da UFMG. Mas esse estudo da Unesco ele está disponível na internet. Eles vão fazer uma discussão sobre método de alfabetização, qual que seria o mais importante, e eles têm umas falhas que a professora Ana Maria Galvão, que tem aquele livro sobre o preconceito do analfabeto, achava muito interessante, porque eles vão dizer, o camponês já tem um cérebro muito petrificado. É muito difícil que ele aprenda como aprenderia uma criança. Então, um preconceito total com esse camponês que não sabe ler e escrever. Porque esse cérebro petrificado, ele não só aprende mais difícil a ler e escrever, como ele é muito vulnerável ao comunismo, como ele é pouco afeito à higiene, todas aquelas coisas de um preconceito de se não sabe ler e escrever, imagina, vai ter uma civilidade, vamos colocar nessas palavras, mas esse projeto de alfabetização está fundamentado pelos irmãos lasallistas, no método, que esqueci o nome, mas na tese está, qual que é o método de alfabetização que eles dizem que é o mais adequado para esses cérebros petrificados.
Excelente, Alessandra. Boa noite, Sara. Parabéns pela exposição, tá? Foi muito boa. Desculpa, eu entrei uns minutinhos atrasado porque eu estava terminando o telefonema. Ô, Sara, você me chamou muito a atenção nesse momento em que você fala também do papel da Igreja Católica dentro desse processo. E aí, porque, por exemplo, também fazendo alguns estudos aqui, eu já percebi em questões aqui de próprios jornais que eu levantei, tem trabalhos já orientados, que também, porque nessas áreas rurais, que a igreja ela tem uma participação muito forte também em relação aqui, e às vezes eles não têm, aí a igreja mesmo promove cursos e etc. Eu queria saber, esses irmãos laçalistas, eles estavam atrelados à Unesco e tinha outras participações de outros religiosos, de outras ordens religiosas que não fossem os laçalistas e etc. Como que funcionou isso aí na Colômbia? Bom, quando... Ai, professora Alessandra, desculpa. Que bom Sim, ver a senhora. Muito bom também revê-la. Sim, vê-la. Acción Cultural Popular é de um padre que se desvincula da igreja. Isso é muito interessante. Quer dizer, desculpa, ele não se desvincula da igreja. Ele é padre, mantém, ele depois vira monsenhor, tudo. Mas a diferença dos outros padres que têm que estar numa paróquia, por exemplo, a igreja libera ele para só se dedicar a isso. Aí parecia uma ação de um padre só. Mas quando a gente vai atrás, ele tinha um irmão jesuíta, que também, claro, era religioso, e que ajudou ele também na formulação do projeto, em umas questões com o rádio. Essa é uma das questões. Ele se vincula com os párocos das igrejas das localidades próximas para começar as escolas radiofônicas. Então, todos sempre tinham uma conexão com a igreja, mas ele fala que não é diretamente da igreja, mas todo tem a ver com a igreja. Quando ele ganha esse destaque internacional, ele vai receber apoio do Vaticano. E ele vai representar na Colômbia, numa das comissões para o Concílio Vaticano II, nas questões sobre comunicação, por exemplo. Então, esse padre, que parece inicialmente muito simples, ele ganha uma repercussão e um nível político e econômico que, assim, impressionante o nível de influência. E ele chama diferentes instituições e instituições católicas e acho que isso também é muito importante, levar nas costas o fato de ser da igreja e comungar com todas as ações desenvolvimentistas foi a carta de apresentação de ato, foi o que realmente lhe permitiu crescer. Sem isso, talvez não teria sido uma ação pequenininha, que não teria aquela força, mas ela foi da Igreja Católica e, com isso, também criou todos os embates políticos. Quando outras forças políticas estavam no poder, também implicava problemas para a água. Mas, assim, só para uma última questão com isso da igreja, é tão forte que eles, em lugares onde a gente sabe que não chega a igreja, no sentido institucional, chega o rádio com a missa. Então, eles eram agentes evangelizadores. E uma outra pesquisa que foi feita também aqui no Brasil, acho que foi na Unicamp, sobre a ação cultural popular, elas vão discutir como é interessante perceber que onde não tinha igreja, se tinha. Onde não tinha escola, se tinha igreja. Então, eles são uma instituição educadora. Sim, muito interessante. Isso também fez lembrar um pouco do trabalho do Claudeilson, que eu orientei, que em um determinado momento eles também usavam essas questões para chegar em determinados lugares. E aí tinha também uma ala dos padres, os italianos, os alemães, mas também tinham algumas irmãs que tentavam chegar e se adentrar dentro desses processos lá no Nordeste brasileiro. Muito interessante. Muito bom, gostei. Já daria um trabalho só sobre esse padre, hein, Sara?
mas muito legal. Ele disse que ele não pôde viajar de classe de turista, não podia, porque tinha os pés muito compridos e que ficava muito desconfortável. Eu achava ele fantástico. Parabéns, obrigada, Sara. O Anderson escreveu aqui, ó. Eu, aqui em Cuiabá, fui convidado por uma amiga para ir ao Campeonato de Indígenas Venezuelanos e quando fui saber dele, sobre o processo educacional através da memória, percebi a forte presença da igreja em tudo que eles apresentavam, de forma que até recusassem a discutir conhecimentos anteriores aos da igreja. Uma barreira muito grande, tanto que o cacique meio que proibiu, dificultou a nossa presença. Tem discussões interessantes mesmo nesse sentido. Eu acho que a Cristiane Pérez também consegue pensar a partir da tese dela algumas relações, né? Orientada pela Alessandra. Então, tem um tema super interessante aí. Thaís. Olá, boas noites. Bom, eu não sei se eu vou conseguir fazer a pergunta conforme eu pensei, eu ainda fiquei tentando formular na cabeça, mas o tempo às vezes faz a gente ter que pensar um pouquinho rápido, e eu não sei se eu vou conseguir ter um pouco essa capacidade. Mas, então, já peço desculpas se de alguma forma eu entendi algo errado relacionado à palestra, seminário, no caso. Mas eu gostei muito quando você é professora. Primeiro, parabéns, a pesquisa é sensacional. E me interessou muito pensar nessas cartas, né, que a senhora traz aí. E até mesmo porque em algum momento da sua fala, a senhora citou sobre a questão da mudança da mentalidade, né, essa coisa de uma nova sensibilidade aí. E aí me faz pensar se algumas questões. Primeiro, se nessas cartas era possível encontrar essas mudanças, né, de mentalidade, da sensibilidade ali, até mesmo porque a senhora coloca ali que foram mais de 1 milhão de cartas, né, durante esse período, mas no caso a instituição só selecionou algumas, né, só tinha algumas. E é interessante pensar a partir também da alfabetização, de como esses camponeses, ao mesmo tempo não estarem alfabetizados, escreveram ali muitas cartas, né? Então, tipo, isso é um ponto que eu acho que demonstra realmente a força que a senhora fala sobre essa instituição nessa questão da escola radiofônica, né? Mas me interessa saber se nessas cartas que a senhora selecionou, se dá para perceber essa questão da mentalidade, das sensibilidades, né? Se também, por exemplo, dessas 100 cartas, a senhora falou aí que teve todo um critério para selecionar elas, né? Se, por exemplo, nessa seleção havia recorrência de uma pessoa escrever várias cartas, sabe? Se, tipo, era algo comum, assim, né? Porque eu fiquei pensando, né? Tipo, mais de 1 milhão de cartas. Se durante esses anos, né, desde quando tem a instituição até o seu final, se alguém ficou durante todos esses anos ali acompanhando essa escola, né? É lógico que daí eu acho que seria uma outra pesquisa, mas é interessante pensar, me vem essa pergunta, né? Se havia recorrência de 1 ou 2, 3 pessoas ali que demonstravam esse interesse mesmo em estar dialogando através dessas cartas, né? Se ali foi possível perceber essa mudança de mentalidade e sensibilidade, até mesmo se houver uma recorrência de uma pessoa, né, na escrita. E eu acho que é isso, assim, tipo, foi a parte que me chamou a atenção, lógico, da pesquisa toda, mas acho que é o que me concentrei aqui em pensar um pouquinho mais. Eu queria ouvir da senhora, né, sobre isso. Desde já, obrigada. Nossa, muito obrigada, Thais. Realmente foi muito interessante essa questão das cartas. Eu acho que hoje eu vou sair com a sensação de, nossa, como eu falo arbitrário desse jeito. Desculpa, Jair. Mas porque o encontro com as cartas foi muito, assim, foi quando eles mostraram o arquivo, foi assustador. Nossa, como eu faço essa questão?
E o primeiro encontro foi pegar um dos volumes e começar a ler. E a pessoa que arquivava, ela só se preocupava com que fosse uma carta e a resposta juntas, porque eles guardavam uma cópia da resposta que enviavam para um camponês. E aí tinha muitas que não estavam organizadas cronologicamente, óbvio, porque eles iam arquivando. Assim, eu encontrei, sim, vários camponeses que mantinham uma relação, porque dentro desse recorte que eu fiz um recorte por líderes camponeses. Esses líderes camponeses, porque eles se vinculavam voluntariamente para ser ou os professores das escolas radiofônicas, ou para fazer circular o periódico. E alguns desses líderes ganhavam dinheiro como funcionários mesmo de ACPO. Então, esse é recorte de líderes. Mas, através desses líderes, alguns camponeses que nunca tinham escrito uma carta começaram a mandar cartas. Então, tem várias coisas. Primeiro, o processo de alfabetização, ele se dá para ver através das cartas. Uma das coisas que eu tentei no artigo do livro é mostrar que, mesmo sem ter toda a capacidade de escrever, eles pediam para alguém: escreve essa carta, e eles iam contando. Só que na metade da carta, quando seguramente eles terminavam de ditar a carta para alguém, eles percebiam que faltava alguma outra parte. E eles começavam a escrever com suas próprias, com sua própria letra. E a mudança na letra, a gente percebe como uma pessoa que está aprendendo a escrever. Então, isso eu percebi realmente que são pessoas aprendendo a escrever que estão enviando as cartas em alguns dos casos. Tem um senhor que nunca teve resposta de ACPO, mas eu entendo por quê. Porque ele manda umas cartas muito absurdas, assim, muito absurdas, dentro da lógica. Ele manda falar: nós, conservadores, católicos, filhos da mãe, Nossa Senhora, tal. E de um nível de demonstração do que fez a política conservadora na Colômbia, porque quando eu falo conservadora, eu não estou me referindo a conservadorismo, sino a um partido político chamado Partido Conservador, com C maiúsculo, que, claro, está vinculado com toda a lógica conservadorista, mas eles estiveram no poder por muitos anos, no início do século XX e depois na metade do século XX. E a força ideológica está presente nessas cartas. Eu utilizei isso na parte onde vou discutir ACPO na dimensão política e econômica. Agora, a mudança de sensibilidade, ela não é perceptível em um curto período de tempo, mas sim nessas transformações gerais que os camponeses vão fazer nos anos que estiveram em ACPO. E essa foi uma questão, assim, como eu vou perceber isso? Aí eu vou dizer: ACPO se vincula com uma aposta explícita de produção de uma sensibilidade moderna. E eles vão definir o que seria ser esse moderno. E esse moderno tem a ver com civilizar o camponês. Então, esse civilizar o camponês implica, primeiro, representar um camponês primitivo, rústico, tudo que tem de ruim ser camponês, vão dizer eles. E, realmente, em muitos casos, eles vão conseguir mudar a sensibilidade sobre o que deve ser camponês. Eles colocam, é muito interessante, porque eles vão colocar imagem mesmo de como deve ser o sítio, e os camponeses começam a enviar descrições de seus próprios sítios para mostrar como eles estão modificando as suas casas com respeito ao que a instituição definiu. Então, não no sentido de uma coisa só, mas no longo da aposta educacional é possível perceber que tem uma mudança, uma produção de uma sensibilidade moderna, que não é só no sentido de pensar, porque eu posso pensar e posso falar muitas coisas. A professora Ana Galvão, quando eu falava que a minha fonte era as cartas, ela dizia: mas quando você faz uma carta, você pensa no que vai pensar
quem vai ler a carta, né? Então, já que você tem que fazer contar o que você está fazendo no campo, você vai apresentar do melhor jeito possível, a partir do que você pensa. Mas essas outras cartas que falam sobre canções, que falam sobre desejos, que não se vinculam diretamente com o que disse Akpo, ou essas fotografias que eles vão mandar deles, por exemplo, mostrando, depois que eu passei pelo Instituto Camponês, que eu sempre troco os lençóis da cama, mas eles têm outros nomes, porque não eram cama diretamente, e eu voltar para minha casa e meus pais nunca trocam, continuam dormindo com os animais, essa mudança de como ele se sente novamente no sítio, depois de ter ido no Instituto Camponês, dá para perceber que teve sim uma produção de sensibilidade moderna através da instituição. Mas eu acho que essa discussão sobre sensibilidade me chama tanto, porque eu sempre pergunto, mas eles falam de mudança de mentalidade. Mas eles não se preocupam só com o discurso do camponês. Eles se preocupam como vive o camponês realmente, como age. Então, não é só mentalidade, é sensibilidade. Obrigada, Thaís. Muito obrigada. Queria que a gente ficasse agora aqui discutindo a diferença entre mentalidade e sensibilidade. Enfim, vai dar um outro encontro em algum momento. E a propósito de uma possibilidade de outro encontro, certamente uma discussão para pensar, por um lado, a ideia dos conceitos chaves que você usou, que você operou, Sara, na sua tese, e aí nesse sentido eu queria aproveitar para dizer, especialmente para os meus orientandos, ler a sua tese, tentando entender como é que você operou com o conceito de comunicação, comunicações, que o Raymond Williams define, e para a Thaís especialmente, também essa ideia de estrutura de sentimento, por conta do tema da morte. Claro, não a partir da tese da Sara, mas se a operação que ela executou faz sentido, aí sim usar o próprio Williams e pensar novos conceitos para aquilo que vocês estão discutindo. Uma outra possibilidade de convite, que tem muita afinidade com o que a gente tem feito por aqui também, é pensar um pouco um dos temas que você elegeu, Sara, que é a questão da educação da mulher, essa discussão entre mulher e família. Né? Eu acho que a pergunta do Márcio foi nesse aspecto, a Aline e a Eglin estão caindo e entrando, estão mais caindo do que ficando de pé aqui, eu nem sei se elas ainda estão, mas trabalham diretamente com essa discussão da educação das mulheres. Acho que seria um prato cheio, uma outra discussão aqui nesse sentido. Mas a minha última consideração, porque eu estou bem empolgada, mas é só pensar, por exemplo, quando a gente lida com os impressos, que é o foco de discussão que eu tenho tratado, dentro da discussão de cultura escrita, né? Eu acho que o seu trabalho, Sara, a sua pesquisa na tese, foca vários âmbitos da cultura escrita e a gente tem, de certo modo, aqui privilegiado os impressos. E aí é muito interessante que, justamente por conta dessa ideia de ser um combinado, um sistêmico de educação dessa escola radiofônica, de não lidar só com a rádio, mas de conciliar a rádio com os diferentes tipos de impresso, né? Com folhetos, boletins, os jornais, os periódicos, os livros didáticos, etc., para dizer, olha, se não acontecer essa mudança de sentimento, de mentalidade, enfim, aqui não vai importar, nesse aspecto vai acontecer no outro. Aí pensando na perspectiva do Chartier, né? Você tem mais condições, por exemplo, pelas cartas, de lidar com a ideia das apropriações. Então, como é que essas representações são apropriadas? Quando a gente lida só com os impressos aqui, a gente fica muito limitado. A gente tem impressões do que podem ter sido essas apropriações por parte do leitor avisado. E, inclusive, trabalhando com o conceito de leitor avisado para que isso ajude a compreender. E você teve, por um lado, o desespero de lidar com essa quantidade diversa de fontes, mas, por outro lado, a grande vantagem de que esse entrecruzamento de fontes te possibilitasse mais respostas, me parece,
do que o que a gente poderia pensar. Então, a gente tem perguntas com potenciais de respostas lidando com os impressos, que você conseguiu ir mais além, por conta justamente dessa variedade de fontes, mas são fontes que, apesar de variadas, estão absolutamente interligadas como parte de um projeto só, né, dessa instituição e de como eles pensaram esse processo de educação. Enfim, estou super empolgada e gostei também muito de que a gente tenha conseguido, no GPMs Convida de hoje, fazer os 45 minutos de apresentação e ter levado mais esse tempo de discussão, né? Na verdade, a gente já dobrou o tempo de apresentação com o tempo de debate, de discussão, e é bem bacana que quando isso pode acontecer. Então, estou muito satisfeita, o microfone continua aberto, temos mais 10 minutinhos, vocês fiquem à vontade. Bom, a Sara, coitada, já... Mas está aberto. Eu sempre falo que fico tão feliz de poder falar. Mais alguém? Algum comentário? O Anderson tinha escrito aqui sobre a pergunta da Thaís. Quando você, Sara, a hora que me dei conta que estamos falando em português. Então, é que eu tenho um combinado que eu não falo com a Sara em português. Mas então eu vou olhar para lá e aí eu tô falando. A pergunta do Anderson é muito interessante, porque quando você vai respondendo sobre as cartas que eram escritas por alguém que já era alfabetizado, ele está assim, mas então existia um escritor de cartas como alguém oficial desse grupo? Ou era cada um tinha um conhecido que sabia escrever, ou isso era de algum modo oficializado como um profissional? Esse é um outro termo que ele usa aqui, esse escritor de cartas. Não, tem uma série de cartas que eles vão ao líder, que seria aquele camponês que está mais alfabetizado. Outros vão a familiares que sabem ler e escrever. Mas o que eu acho interessante é que a correspondência inicialmente promovida pela instituição, por um lado, de ser aquele feedback, aquela resposta, ela nunca funcionou realmente. Mas os camponeses queriam escrever sobre um monte de coisas. E se eles não conseguiam, eles iam atrás de alguém que soubesse. Mas que também tinha pouco rudimento de escrita de cartas. É muito, muito interessante porque eles conseguem aprender o modo de escrever cartas das cartas que eles recebem. Eles fazem o mesmo uso do saludo, de todas aquelas coisas iniciais, de como eles recebem essas cartas. Então, por isso que eu falo que a correspondência é sim um elemento formativo, mas não nos sentidos propostos de que a partir do que escutam no rádio vão poder responder ao professor. Não funciona, eles não funcionavam desse jeito. Mas sim, porque nessa troca epistolar, eles foram aprendendo como escrever cartas, eles foram aprendendo sobre outras coisas que eles veiculavam, mas eu acho que o mais interessante é que a carta podia ser um elemento de expressão. Não tenho com quem mais conversar. Assim, eu acho genial. Me desculpe, mas você não conhece a pessoa e você começa a contar a história de vida. Tem pessoas que contam. Me disse, será que eu devo casar? Porque ele é desse jeito. Mas eu acho... Perguntar para alguém que não te conhece e começa uma troca mesmo de você não me conhece, eu não te conheço, mas eu vou te contar a minha vida. O que você acha? Tem uma que pede para a senhora que responde as cartas, manda uma foto de você para eu te conhecer, já que a gente tem tantos dias de falar assim. Eu sei que fica no anedótico, mas para mim, e esse tipo de coisas foram muito interessantes de como o camponês se vinculava, que era mentira aquela representação de camponês apático, indiferente, que não queria educação, que não se interessava, porque essa era uma das representações. Diferente disso, eu me encontrei com muitas pessoas buscando ir para os institutos ou buscando formas de aprender, né? De ter contato com a sociedade no geral. Como disse o Anderson, fantástico, né? Muito bacana. Muito obrigada, Sara. Mais alguém quer? Ok? Uhum.
Christian, claro. Primeiramente, queria parabenizar a professora Sara, né? Não tinha tido o prazer de ouvi-la ainda, né? Mas, contextualizando a minha pergunta, né? Eu pesquiso um impresso escolar de uma instituição que era só para mulheres, e eu fiquei pensando nessas fontes, né? Qual seria o modelo de mulher camponesa, né? Que há nessas diversas fontes? Porque eu fiquei pensando quem produzia elas, se eram pessoas vinculadas ao urbano, né? Então, eu queria pensar nessa perspectiva, porque o modelo que se tem de mulher em alguns períodos históricos é vinculado aos trabalhos domésticos, né? O que talvez seria diferente das mulheres camponesas. Então, acho que a minha pergunta é nesse sentido. Agradeço, obrigado. Ai, Cristian, teria sido muito bom você lá. Ele mora em Dourados, Cristian? Não, é de Campo Grande, né? Ah, tá. Então, porque a gente discutiu muito sobre essa mulher camponesa, e uma das coisas interessantes que eu fui trabalhar, que eu falava lá em Dourados, que eu sou filha, que eu sou a primeira geração da minha família que nasce fora do campo. Então, os meus pais nascem como camponeses, filhos de camponeses. Então, aquela imagem de mulher que tem filhos, que se preocupa por fazer as coisas de casa só, não existia, né? Porque a mulher, ela tem que trabalhar de igual para igual, cultivando, com animais. É uma mulher que trabalha muito. E nas pesquisas, por exemplo, do período, eu vou encontrar que, inclusive em questão de renda, elas entram com o mesmo percentual de casa. E nos lugares em que não conseguiam, porque não recebiam o mesmo que os maridos, elas trabalham mais, mas não recebem, mas o marido recebe por elas, por exemplo. Elas cultivam e eles vendem, etc. Quer dizer, a representação é de uma mulher muito trabalhadora. Só que nesse processo de uma sensibilidade moderna, a mulher também passa por uma transformação. E essa mulher que agora pode decidir quantos filhos ter, vai criar umas outras lógicas, que dentro da pesquisa eu vou falar, que algumas camponesas vão mostrar que na medida que mais estudavam e mais saíam, as suas possibilidades de casamento iam diminuir, as suas possibilidades de ficar no campo também estavam diminuindo. Tem todo um processo que eu acho que as mulheres foram profundamente afetadas por os processos educacionais em ACPO. Mas essa representação de mulher doméstica, vamos colocar, acho que não cabe nem para pensar as populações urbanas das camadas populares, das mais pobres. Estamos falando de mulheres que trabalhavam muito, muito, que não era só em casa. Não sei se era a questão de... Era sobre essa... Sim, é isso mesmo que eu ficava pensando, assim, porque eu pesquiso um impresso, né, de uma instituição que era para mulheres da elite, né? Então, talvez por isso essa questão de atrelar a mulher somente aos trabalhos domésticos, né? É o privilégio do não trabalho, né? Porque, historicamente, sempre existiu uma classe de mulheres que trabalhou, né? Então, obrigado, professora. Ótima questão, Cristian. Tem que pensar aí o contexto histórico, né? O período que você estuda, o período da Sara, o lugar, algumas questões aí, mas acho que a sua pegada foi excelente. Assim, eu estou com muita familiaridade e tranquilidade respondendo e discutindo junto com vocês, porque eu participei da banca de qualificação do Christian. Acabou nosso tempo, foi excelente. Queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui, aos comentários, a Lídia comentou que foi excelente. Então, agradecer muito, assim, foi uma tarde, não sei como é que vocês estão com calor, eu estou no ar-condicionado, assim, no mínimo, porque está muito difícil. Espero que vocês tenham tido boas condições climáticas para aproveitar, porque tá tenso. Mas, Sara, você, tereré, ajuda muito, né? Eu vi outros tererés por aí. Tá vendo?
Aliás, a gente parou de tirar as fotos finais, né? Se vocês quiserem abrir as câmeras, a Jaine, Thaís, Arlene tá aí, alguém pode fazer essa foto bonita para a gente colocar nas redes sociais. Senhorita Sara, muito obrigada por essa tarde, pela discussão que você proporcionou e pela quantidade de outras questões que nos instigou a pensar, cada um a partir das suas pesquisas. Então, estou muito, muito contente mesmo e eu espero que a gente tenha outras oportunidades. A Sara foi convidada a participar do projeto que eu submeti para o Universal, assim como outras tantas pessoas que estão aqui presentes. A gente torce que dê certo, mas dando certo ou não, acho que tem muitas coisas para a gente pensar em comum, aumentando isso que o Adilson, né, que está em Goiás. Aumentando isso que você está falando de redes, né, de uma sociabilidade acadêmica. Então, muito contente de começar essa discussão hoje com você. Muito obrigada. Obrigada, El, de verdade, por me escutar. Tão maravilhoso falar. E além, por fazer um monte de perguntas que estão criando outras possibilidades de pesquisa agora na minha cabeça. Muito obrigada. Excelente, excelente. Obrigada, gente. A Alessandra, que está aqui fazendo companhia nos GPMs, né, como parte dos professores, a Cristiane Pérez, a todos vocês que estão aqui. Eu vi Stella Mantovani, não sei se ainda está, mas obrigada, gente. Muito obrigada mesmo, foi muito bacana. Parabéns mais uma vez, viu, Sara? Excelente. Muito obrigada, professora. Tchau, gente. Tchau.